Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Quem achou diz aleluia. A Bíblia diz, Romanos 8, 14. Estou lendo a NVT. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Diga comigo, Abba Pai. Aí a Bíblia vai dizer, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos de seu sofrimento, também participaremos de sua glória. Boa noite, Espírito Santo. Obrigado porque quando eu cheguei aqui o meu Senhor já estava. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter clareza na Tua Palavra. A Tua Palavra diz em Mateus capítulo 13, versículo 19, que ouvindo alguém a mensagem do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba a semente que foi lançada. Eu declaro que o Teu povo não vai somente ouvir, mas entender essa palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. E a igreja diz, você pode aplaudir o Espírito Santo. Meus amados irmãos, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Atos capítulo 10, versículo 38. Obrigado, Espírito Santo. Tenho o costume de dizer isso, porque João 14, 26, a Bíblia diz que o Espírito nos faria lembrar. Então sempre que o Espírito Santo me lembra o versículo, eu digo obrigado, Espírito Santo. Diga comigo, obrigado, Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz: e sabemos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Ou seja, o ministério de Jesus foi fantástico. Colossenses 1,15, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Filho, ele é a imagem do Deus invisível. Quem está comigo? E ao longo da história de Jesus, ele veio trazer várias ênfases da sua vida na nossa vida. Eu quero te dizer que Jesus, ele não veio apenas te levar ao céu. Como Jesus também, ele não veio apenas te livrar do inferno. Uma das maiores ênfases do ministério de Jesus, e é sobre isso que eu queria falar contigo nessa noite, foi revelar a face paterna de Deus. Jesus Cristo, quando ele veio à terra, Jesus, ele não veio revelar um Deus, porque Deus Israel já conhecia. Jesus, ele veio revelar um Pai. João capítulo 1, versículo 12, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz, mas a todos os que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 14, versículo 6, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus, tá certo? E ninguém vem ao Senhor, tá certo? E ninguém vem ao Pai. Você sabe por que Jesus foi morto? Jesus não foi morto porque ele fazia milagre. Jesus não foi morto porque ele era santo. Jesus não foi morto porque ele andava com pecadores. João capítulo 19, versículo 7, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi morto porque ele afirmou ser o Filho de Deus. O maior medo do diabo não é que você venha à igreja, é porque você descubra que você é filho. Porque Deus não tem migalha para aquele que é filho. A chave de uma vida frutífera está numa paternidade bem resolvida. Em Gênesis 1, 28, obrigado, Espírito Santo. O primeiro mandamento de Deus para o homem foi: governe. Diga comigo, eu nasci para governar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quem é filho governa. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! Em Mateus capítulo 6, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. E eles acostumados com os salmos de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eles acostumados com Abraão, amigo de Deus. A palavra amigo, ela vem do grego filóvifos, que significa companheiro de todas as horas. Mas Jesus leva eles a um novo nível espiritual. Jesus diz: Pai nosso. Todas as religiões, elas pregam sobre um Deus, mas somente Jesus veio revelar um Pai. 1 João 4,18, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. A palavra verdadeiro amor, ela vem do grego teleios agape, que significa amor de pai. Somente o amor do Deus Senhor não tira fora todo medo. Somente o amor do Deus Salvador não tira fora todo medo. Só quando você conhece a face paterna de Deus. Até a eternidade é filha de alguém. A Bíblia diz em Isaías 9,6 que ele é o Pai da eternidade. Salmo 68, verso 5. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Joga um beijinho para o céu. Glória a Deus. Salmo 68, verso 5. A Bíblia diz que Deus é o pai do órfão. Salmo 27, verso 10. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor Pai nunca me abandonará.
E é sobre isso que eu queria falar contigo nesta noite. Diga comigo, paternidade. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que toda criança que cresce sem pai, ela tem dificuldade de 3 coisas: direção, proteção e limites. Faz assim com o dedinho: direção, proteção e limites. Primeiro, direção, ela nunca sabe que passo ela tem que tomar. Segundo, proteção, ela sempre está se sentindo inferior, insegura. E terceiro, limites. Permita-me contar um pouco da minha história para você, sabe? Eu costumo dizer que quem me ganhou para Jesus foi o Batman. Deixa eu te contar essa história. Minha mãe, ela é do coque, e eu era pequenininho, eu gostava muito de assistir o filme do Batman. Chegava para minha mãe e dizia: mamãe, eu tinha 3 anos de idade, posso assistir o filme do Batman? Minha mãe dizia: se você orar 1 hora com a cara no poste, você pode assistir o Batman. E lá ia eu: ô Senhor, salva Gotham City. Tô brincando contigo. Ô Senhor, vem com a tua presença. Aí passava aquela 1 hora, eu podia assistir o filme do Batman. Eu dizia: mamãe, posso assistir de novo? Ela dizia: mais 1 hora. Toda vez que eu queria assistir o Batman, eu tinha que orar 1 hora. Com 3 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Diga obrigado, Espírito Santo. Ô glória, tem alguém pentecostal aí? Aí, com 9 anos de idade, eu vivi o meu primeiro milagre. Eu estava num culto com o pastor Antônio Cirilo, e ali eu vivi minha primeira experiência com Deus. Mas quando eu fiz 15 anos de idade, o meu pai saiu de casa. E ali a orfandade entrou no meu coração. O meu problema nunca foi não acreditar em Deus. Eu não acreditava que Deus podia me usar. Ainda para ajudar, as pessoas diziam que ia ser um pastor. Mas eu gaguejava, eu tinha dificuldade de pregar em público. Sabe como que eu venci a gagueira? Eu pregava para o espelho todo dia. Eu dizia: Deus vai usar você. Deus tem uma obra na tua vida. Provérbios 18, 21. A Bíblia diz que a vida e a morte estão na boca do justo. Nós precisamos entender que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Nós precisamos ter a revelação da face paterna de Deus. A figura de um pai dentro de uma casa simboliza norte. A figura de um pai dentro de uma casa simboliza destino. Pode perceber que a mamãe, ela cuida da criança assim. O pai vira e joga para cima. Porque mãe cuida e pai envia. Faz assim comigo: mãe cuida e faz assim: pai envia. Todas as mulheres façam: mãe cuida. Homens façam: pai envia. Pai é sinônimo de norte. Pai é sinônimo de destino. Quando falta paternidade, falta identidade. Quando falta identidade, falta destino. Quem está comigo aqui? Quem pode jogar um beijinho para o céu aqui? Nós precisamos ter esse entendimento. Quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai está de casa. E ali a orfandade, ela começou a entrar no meu coração. O meu problema nunca foi não acreditar em Deus. Eu não acreditava que Deus podia me usar. E isso é orfandade. Toda insegurança, ela nada mais é do que uma orfandade mascarada. Toda pessoa que ela é muito insegura, significa que ela ainda não conhece o Deus Pai. Deus não está interessado no talento se Ele não tiver o teu coração primeiro. O sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não podia suar. Toda vez que ele suava, ele tinha que trocar de roupa. Por quê? Porque não é o meu serviço que me aprova, é o meu coração. Deus não está interessado. Obrigado, Espírito Santo. Daniel 11:32. Diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. Eu aprendo 3 leis aqui: conhecer, se tornar e fazer. Por que nós temos uma geração de pessoas dentro da igreja tão cansadas? Porque elas aprenderam a fazer. Mas primeiro você conhece, depois você se torna. Porque antes da sarça falar, a sarça ardia. E eu quero falar contigo nessa noite sobre os sintomas da orfandade. Diga comigo: sintomas da orfandade. Eu preciso que você entenda que quando Jesus ele veio à terra, quem está sendo abençoado aqui nessa noite? Quem pode jogar um beijinho para o céu? Aleluia. Jesus ele chamava Deus de Pai frequentemente. A palavra que Jesus dizia era Abba. E até uma curiosidade teológica, que Abba era o jeito mais íntimo de se chamar alguém de pai. Abba no original não significa pai, significa paizinho ou papai. Aleluia. Quem está comigo aqui? Na época isso era um escândalo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você conhece o Deus Pai? Antes que você me responda de maneira prepotente: pastor, conheço ou não conheço? Permita-me falar contigo sobre 4 sintomas da orfandade. Eu passei por esses 4 e deixa eu te dizer algo. Obrigado, Espírito Santo. Paternidade não é uma cura instantânea, é uma cura progressiva. Todo dia você vai conhecendo um pouquinho mais do Deus Pai. O apóstolo Paulo escreve, né? Quão insondáveis são os teus caminhos. Meu Deus. Quão inescrutáveis são os teus juízos. O primeiro sintoma da orfandade, quem está comigo aqui nessa noite? O primeiro sintoma da orfandade é a necessidade de aprovação. Pessoas que estão sempre se perguntando e se preocupando o que os outros estão pensando delas, são pessoas com o espírito órfão. Porque quem é filho se satisfaz no pai.
Toda pessoa que ela tem essa sensação de insuficiência, ela tem uma necessidade de aprovação muito grande. É quando de repente você chega numa roda de amigos, as pessoas começam a dar risada. Você já pensa, estão rindo de mim, com certeza. É aquela pessoa que a vida dela é baseada a respeito de opinião. Se ninguém elogia, não é bom. Você conhece alguém assim? Aleluia. Se ninguém elogia, não é bom. Ela é refém de crítica, ela é refém de elogio. E você sabe quem que gosta de aprovação? O diabo. Mateus capítulo 4, versículo 3, obrigado Espírito Santo. O diabo ele chega para Jesus e diz: se tu és o filho de Deus, me prova. Se Jesus tivesse o espírito órfão, Jesus ia dizer: meu Deus, eu preciso provar para o diabo que eu sou filho. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Quem está comigo aqui nessa noite? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A necessidade de aprovação, eu anotei aqui. Pessoas que não conhecem o Deus Pai sempre acham que fazem tudo errado, sempre se cobram demais, sempre se acha que não saiu bem. A primeira coisa que o Pai libera sobre Jesus é a sua identidade. Ele diz: és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Diga comigo: és meu filho. Com mais autoridade, diga: és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você consegue perceber, eu até anotei aqui, que Jesus, que o Senhor, Pai, Ele não disse primeiro o que Jesus faria. Ele disse quem Jesus era. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer serviço, Deus não celebra o serviço, Deus celebra você. Quem está comigo aqui? Toda pessoa que não conhece o Deus Pai, ela se move pela necessidade de aprovação. Quer um exemplo? Moisés. Moisés, aos olhos ministeriais, ele foi um grande homem, mas aos olhos familiares e emocionais, ele falhou muitas vezes. Por quê? Porque Moisés não teve pai. Quem sabe me dizer o nome da mãe de Moisés? Como é o nome da mãe de Moisés? Quem sabe me dizer o nome do pai de Moisés? Anrão, Êxodo 6:20. Mas você concorda comigo que Joquebede aparece muito mais que Anrão? Você concorda comigo? Nós temos até música para ela. Ô Joquebede. Nós temos até música para a famosa Joquebede. Anrão é um homem que não aparece. A vida de Moisés é rodeada por mulheres. A mãe Joquebede, a conselheira era irmã, criado pela mãe adotiva, filha de Faraó. Moisés, ele nunca teve uma presença paterna na vida dele, e por isso Moisés se movia pela necessidade de aprovação. Pastor, me mostra? Mostra, Êxodo capítulo 4. Moisés chega para Deus e diz: Deus, ninguém vai acreditar em mim. Toda vez que você chega para Deus e diz: Deus, não é possível, Deus está falando: você ainda é órfão. Ramassurianda cantoroloroboco. Moisés chega para Deus e diz: Deus, envia qualquer outro menos eu. Diga comigo: Deus. Com mais autoridade, diga: Deus, envia qualquer outro menos eu. Você consegue perceber que Moisés tinha um espírito órfão? Quer um outro exemplo de como Moisés era órfão? Êxodo 4:24. Diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que Zípora, a esposa de Moisés, foi a única mulher da Bíblia que circuncidou alguém. Só que a circuncisão era um papel de pai. Era o pai tocando na intimidade do filho. Josué capítulo 5, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele nunca circuncidou ninguém. Sabe por quê? Porque Moisés fugia de afeto. Toda pessoa que não conhece o Deus Pai não sabe demonstrar amor. Tem gente que quando você diz te amo para ela, ela responde: tá frio hoje, né? Porque ela não sabe responder. E eu não vim aqui te acusar, eu vim aqui te falar que existe um lugar de cura. A primeira vez que a Milena, minha esposa, me chamou de lindo, eu achei que ela estava brincando comigo. Eu falei: ah, para. Por quê? Porque eu não acreditava que eu era lindo. Não que eu seja lindo igual o pastor Davi, né? Mas te dei uma moral, hein, pastor? Joga um beijinho pro céu, pastor. Joga um beijinho pro céu. Joga. Glória a Deus. Quando eu olho para a vida de Moisés, você concorda comigo? Por que Moisés, ele nunca foi pai de ninguém? Porque ele nunca foi filho de ninguém. Você concorda comigo que os dois filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, não tem grandes histórias? Por quê? Porque faltou pai. Note que a Bíblia se conecta: Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, José. Aí nós temos Moisés, acaba nele. Por quê? Porque Moisés, ele aprendeu a ser líder, mas ele não aprendeu a ser pai. Moisés tinha um coração órfão. E toda pessoa que não conhece o Deus Pai, ela está comprometendo a sua próxima descendência. Sabe, querido, poucas vezes na minha infância eu vi o quanto eu era amado. Eu ainda não sou pai, mas quando eu for pai, eu vou fazer questão de dizer: filho, eu te amo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui? Aleluia! Está fazendo sentido?
Diga comigo, a necessidade de aprovação é um sintoma da orfandade. Sabe qual que é minha maior preocupação com a geração? É a comparação. A aprovação, ela é parceira da comparação. Toda pessoa que se compara, ela se precipita. Você sabe qual que é a etimologia da palavra precipitação? Precipício. Toda pessoa que se precipita, ela está indo para um precipício. Provérbios 19:2, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que a pressa resulta em escolhas erradas. Cuidado com a pressa e com a comparação. Deus tem uma medida para você. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 2, obrigado Espírito Santo. O primeiro mandamento, quem está recebendo de Deus? O primeiro mandamento que Samuel deu a Saul foi: passa pelo túmulo de Raquel. Por que ele mandou Saul passar pelo túmulo de Raquel? Nós precisamos nos lembrar que Raquel era da tribo de Benjamim. Ou seja, ela era uma antepassada de Saul. E Raquel, na cultura judaica, ela não é vista com bons olhos. Ela é vista como um símbolo de comparação e inveja. Porque a irmã gerava e ela não gerava. Aí ela dá a concubina para ter relações com seu marido para que possa gerar. Raquel representa um tipo de gente que quer gerar de qualquer jeito. E é por isso que Raquel morreu no parto. Porque toda pessoa que quer gerar de qualquer jeito morre enquanto gera. Deus tem uma medida para você. Deus tem uma porção para você. A necessidade de aprovação, ela não pode estar no seu coração. Jesus, o seu ministério começa seguro. Por quê? Porque ele tinha uma afirmação: eu sou filho de Deus em quem Deus tem grande alegria. Coloca a mão no seu coração e diga: eu sou um filho de Deus em quem Deus tem grande alegria. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui? Está fazendo sentido? Então o primeiro sintoma da orfandade é a necessidade de aprovação. Sabe qual é o nosso problema? Por que nós não conseguimos crer naquilo que Deus vai fazer na nossa vida? Porque nós olhamos demais para a nossa realidade. Quantos aqui já ouviram uma palavra de conhecimento, seja de uma tiazinha do coque, de alguém? Levanta a mão aí. Eu costumo dizer que toda vez que você recebe uma promessa, a tua realidade ela vai gritar. A palavra promessa, ela vem de promissa, que significa compromisso assumido consigo mesmo. Ou seja, quando Deus faz uma promessa, Deus está colocando o nome dele em jogo. Do outro lado, nós temos a realidade. A palavra realidade, ela vem de realitate, que significa reunião de circunstâncias. E ao longo da Bíblia e da vida, você vai viver promessa versus realidade. Na prática, o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de nações. Diga comigo, promessa. Quando Abraão entra dentro do reinado, ele diz: Deus, como é que eu vou ser pai de nações se eu não tenho nenhum filho meu? Diga comigo, realidade. Fez sentido? O Senhor chega para Davi e diz: menino, se prepara, você vai ser rei de Israel. Diga comigo, promessa. Quando Davi entra dentro do reinado, o próprio rei odeia ele. Diga comigo, realidade. Sabe quando Deus diz que você vai prosperar, mas você está completamente sem dinheiro? Essa foi na alma. Sabe quando Deus diz que você vai casar, mas você está numa seca danada? Cadê os solteiros dessa igreja para dar um glória a Deus aqui? Oh, glória. Esse glória a Deus aí da alma. Diga comigo, promessa versus realidade. Vamos para a vida de José, Gênesis 37. José, ele tem um sonho. Ele vê o sol e a lua se dobrando diante dele. E ele pensa: rapaz, arrasta para cima, a favela venceu. Isso não é NVW, é a nova versão do Wesley. Ele pensa: rapaz, venci na vida. Diga comigo, promessa. No outro dia, quando José acorda, ele está dentro de um poço jogado, vendido pelos próprios irmãos. Diga comigo, realidade. Meu irmão, sobe aqui você, vem cá. Você, vem cá, joga um beijinho para o céu. Oh, glória, vem cá comigo. Como é o seu nome? Daniel. O Senhor chega para Abraão e diz assim: Abraão, você vai ser pai de nações. Diga: Deus, como é você? Pai de nações. Se eu não tenho nenhum filho meu. Sabe quando Deus diz que você vai para as nações, mas você não tem dinheiro nem para o passaporte? Sabe quando Deus diz que vai fazer algo tão grande? Sabe, querido? Sempre que Deus vai fazer muito, Ele usa pouco. Sempre que Deus vai fazer muito, Ele usa pouco. Deus nunca pega leve em quem Ele investiu pesado. Aí a Bíblia diz que o Senhor leva Abraão para fora e diz assim: Abraão, olhe para o céu, olhe para as estrelas. Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, se você olhar para dentro, se você olhar para o teu recurso, se você olhar para a tua carteira, se você olhar para a tua incapacidade, você não faz nada. Mas quando você tira os teus olhos da realidade, coloca os teus olhos no seu Pai, aquele que te dá destino, eu falo e você diz: obrigado, Espírito Santo. Hebreus 12:2.
Obrigado, Espírito Santo. Mantendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Salmo 27, verso 1. Obrigado, Espírito Santo. Se o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Salmo 115. Obrigado, Espírito Santo. Não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Salmo 103. Obrigado, Espírito Santo. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo? Obrigado, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Aleluia! Diga para a pessoa que está ao seu lado, tire os seus olhos da realidade. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui nessa noite? Glória a Deus! E aqui eu chego no segundo sintoma da orfandade. Nós vamos falar sobre 3 ou 4. Quem está recebendo de Deus? O primeiro sintoma da orfandade, vamos lá. Jesus, ele não veio revelar um Deus. Jesus veio revelar um... Aleluia! Porque a mãe cuida e o pai envia. Eu estava orando hoje à tarde na casa do pastor Alencar, e o Espírito Santo me disse que ele tem uma unção de segurança para ser derramada aqui nessa noite. Segurança. E aqui eu chego no segundo sintoma da orfandade. O primeiro sintoma da orfandade é a necessidade de aprovação. O segundo sintoma da orfandade é a carência excessiva. Pelo fato da pessoa não ter tido uma paternidade presente, ela se torna muito carente. E você sabe qual que é o problema da carência? Que faz você se contentar com restos. Só que Deus não tem migalha para aquele que é filho. Você sabe que aonde que está a mudança de chave? Em Gálatas 4:1, na mentalidade. Enquanto herdeiro, do que a Bíblia te chama? Do que a Bíblia te chama? Herdeiro. Enquanto o herdeiro tiver mentalidade de escravo, ele não toma posse de nada, apesar de ser dono de tudo. O que o Senhor está falando? Eu tenho o melhor para você. Mas enquanto você não reconhece a tua paternidade, você vai viver de migalhas. O problema de ser uma pessoa muito carente é que você se contenta com restos. Aí às vezes você está num relacionamento tóxico, e o que te faz permanecer é isso que Deus tem para mim. A nossa igreja lá em Curitiba, uma igreja humilde, mas ela é conhecida como uma casa de paternidade. E alguns membros, teve uma pessoa específica que veio congregar na nossa igreja, a qual ela passava por um relacionamento extremamente tóxico, abusivo, agressivo. E nós, atendendo ela, extremamente preocupados, falava: mulher, que isso? Não é isso que Deus tem para você? Nós atendíamos ela, e quando nós víamos, ela estava de volta com aquela pessoa. Até que um dia eu perguntei: o que te faz ficar com essa pessoa? Ela falou: pastor, primeiro que eu não tive pai, e segundo, que eu sinto que é isso que eu mereço. Toda pessoa que não conhece o Deus Pai sempre está acostumada a pensar no pior. Mas quando eu olho para Mateus capítulo 15, obrigado Espírito Santo, quando Jesus vai curar aquela mulher cananeia, filha da mulher cananeia, Jesus diz: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher é curada, é ou não é? Então eu te faço uma pergunta: se tem cura para quem a Bíblia chama de cachorrinho, imagina o que tem para quem a Bíblia chama de filho. Certa vez os discípulos precisavam pagar os impostos. Aí Jesus pega uma moeda e ele pergunta: quem está nessa moeda? Os discípulos respondem: é César. Aí Jesus diz: então deem a César o que é de César. O que Jesus estava tentando ensinar? Que você sempre vai associar a sua imagem àquilo que é importante para você. Quando César coloca a cara dele numa moeda, o que César estava dizendo? Dinheiro é importante para mim. Por que você acha que Deus fez o homem à sua imagem? Enquanto César colocou a cara dele numa moeda, Deus colocou a cara dele aonde? Eu preciso que você jogue o cabelinho para o lado. Os carecas me perdoam, joga o cabelinho para o lado. Diga: eu não sou pouca coisa não. Samuel, joga o cabelinho para o lado. Diga: eu não sou pouca coisa não. Sou pouca coisa não. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui? Aleluia! Aleluia! Diga comigo: Deus, com mais autoridade, diga: o meu Pai não tem migalhas para aquele que é filho. Se você não entender a face paterna de Deus, você vai estar sempre esperando pelo pior. Às vezes tem portas que Deus abre para você na tua faculdade, tem portas que Deus abre para você na tua escola, tem portas que Deus abre para você no teu trabalho, e você não entra porque você acha que você não é capaz, porque você acha que você não é suficiente. Quando eu e você entendemos que nós somos filhos de Deus, conforme nós lemos Romanos capítulo 8, co-herdeiros com Cristo, eu passo a fazer parte do governo que Deus tem para a minha vida. Sabe, querido, Deus tem coisas de governo para a sua vida. Deus criou os animais, mas quem pôs o nome nos animais? Adão. Porque Deus quer que você faça parte daquilo que Ele tem para você.
Salmo 8, verso 4, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: quem é o homem para que com ele te importes? Lhe deste domínio sobre todas as coisas. Quem é filho governa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Levante suas mãos, faça disso uma oração, diga comigo: meu Pai não tem migalhas para aquele que é filho. Diga comigo: tira de mim, Senhor, toda carência excessiva. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo. E quem vos fala nessa noite é uma pessoa que por muito tempo, e luto contra ainda, porque, como eu te disse, paternidade é uma cura progressiva. A necessidade de aprovação cirandava a minha mente, a carência excessiva. O meu primeiro mês de casado com a Milena foi terrível, porque eu chegava para ela todo dia, eu dizia: você me ama? Você me ama mesmo? Você me ama? Não, você não me ama. Sabe o que é você não conhecer o Deus Pai? É quando você sabe que você é amado pelas pessoas, mas não consegue sentir o amor, porque a percepção vem da infância. Então, se faltou isso na infância, vai faltar isso para o resto da tua vida, se você não conhecer o Deus Pai. Jesus quer pegar aquilo que mais dói em você, para transformar na chave do teu ministério. Você já parou para se perguntar por que Jesus curou aquele cego com um cuspe, em Marcos 8, 22? Toda pessoa que era cega, na cultura judaica, ela é considerada amaldiçoada. Por isso o judeu, quando ele passa perto, ele cospe, porque o barulho do cuspe faz a pessoa lembrar quem ela é. Eu fico imaginando todo dia, as pessoas passando e o cego: não, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Até que de repente chega aquele que veio revelar o Deus Pai, e ele cospe. Aquele cego deve ter pensado: pronto, mais um para lembrar quem eu sou. Jesus transformou o que era instrumento de vergonha em instrumento de cura. Aleluia, aleluia. Deus não tem migalha para aquele que é filho. Quando você aprender a se valorizar, querido, você vai passar, você não vai mais viver de mesada, você vai viver de herança. E aqui eu chego no terceiro sintoma da orfandade. Quem está recebendo de Deus? O primeiro sintoma da orfandade é a necessidade de aprovação. Pessoas que estão sempre se perguntando, sempre com uma sensação de insuficiência, não conhecem o Deus Pai. Segundo, carência excessiva. A carência faz você se contentar com restos, com migalhas. E o terceiro sintoma da orfandade é a mentalidade de que eu sou o que eu faço. Se eu não faço nada, eu não tenho valor. E deixa eu te dizer algo, querido. Deus, ele não nos criou para o serviço. Seres para o serviço, Deus já tinha os anjos. Deus nos criou para uma família. Só que o nosso modelo de família está tão deturpado que é muito mais fácil chegar à igreja como empresa do que como família. Porque empresa dá certo, família não dá certo. Mas se o Senhor quisesse uma empresa, ele não tinha enviado um filho, ele tinha enviado um empresário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu empresário. Não, ele investiu um filho para ganhar uma família. Jesus, ele desce como unigênito, mas ele sobe como primogênito de muitos irmãos. Nós precisamos desconstruir essa mentalidade de que eu sou o que eu faço. Jesus, ele não veio te dar um ministério. Jesus, ele veio restituir um lugar que você tinha perdido, que é um lugar de intimidade. A palavra Éden, ela significa lugar de delícias. É por isso que tem aquela canção: o meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim aonde? Em mim. Porque Jesus, ele veio restaurar esse Éden, esse lugar de comunhão que não tem a ver com serviço, mas tem a ver com uma paternidade bem resolvida. Por que você acha que em João capítulo 20, obrigado Espírito Santo, Maria confunde Jesus com jardineiro? Porque Adão era jardineiro. Jesus, ele veio restaurar o Éden. Jesus, ele veio restaurar aquilo que se havia perdido. O plano original de Deus ao formar o homem foi a amizade. Eu brinco que quem inventou o café da tarde não foi a rainha da Inglaterra, foi Deus e Adão, todo fim de tarde. A Bíblia diz que todo fim de tarde o Senhor vinha visitar Adão. Eu quero declarar que o Pai quer te visitar nessa noite. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga comigo: Deus não me criou para o serviço. Diga comigo: mas para uma família. A primeira pergunta de Deus para o homem me fascina. O Senhor não pergunta: Adão, você pregou hoje? Adão, você evangelizou hoje? Tudo isso é importante, entenda o que eu estou dizendo. Mas a primeira pergunta de Deus para o homem é: Adão, cadê você? Deus não celebra o teu serviço se antes ele não tiver você. Quer outro sintoma da orfandade de Moisés? Moisés se tornou um centralizador. Toda pessoa que não conhece o Deus Pai não confia em ninguém. Mas Emanuel não é Deus para mim, é Deus conosco. Existe vida na igreja.
Existe cura com os meus irmãos. A ponto de Jetro chegar para ele e falar: rapaz, você vai morrer, é trabalho demais para uma pessoa só. Moisés fala: o povo me procura para saber o que eu faço, da maneira que eu quero e que eu acho melhor. Moisés queria cuidar de 2 milhões de pessoas sozinho. Diga comigo, misericórdia. Por que Moisés queria cuidar de 2 milhões de pessoas sozinho? Porque ele não teve pai. Pessoa que não conheceu Deus Pai. E deixa eu te dizer algo: talvez você teve um pai maravilhoso e mesmo assim todos esses sintomas estão falando com você. Deixa eu te dar uma notícia: o seu pai não era perfeito. Às vezes em algum momento ele falhou contigo. Às vezes o seu pai teve uma criação grossa. Às vezes o seu pai teve uma criação ogra. E não é que seu pai não te ama, ele apenas não teve a oportunidade de conhecer o Deus Pai. É por isso que você tem 2 opções: ou você continua o que o seu antepassado começou, ou você pode ser o primeiro divisor de águas da tua geração. Dia desses eu estava pregando em Limeira, São Paulo, e um rapaz chegou para mim e falou: pastor, o meu bisavô era bruxo, o meu avô era bruxo, o meu pai era bruxo e eu fui bruxo. Ele falou: pastor, mas eu aceitei a Jesus. E eu falei: por quê, meu irmão? Ele falou: porque meu filho vai ser um pastor, o meu neto vai ser um pastor, e o meu bisneto vai ser um pastor. Você tem o poder da escolha. Levante suas mãos e diga: eu tenho o poder da escolha. E eu te faço uma pergunta nesta noite, meus amados irmãos do Legacy: você quer mesmo que a tua próxima geração, que os teus filhos e teus netos tenham todas essas guerras internas que você tem? Não. Por isso que Deus nunca pega leve em quem Ele vestiu pesado. Você vai ser o divisor de águas da tua geração. Nós precisamos conhecer a face paterna de Deus. Quem está comigo? E o último sintoma da orfandade, para nós orarmos juntos: quem está recebendo de Deus? O último sintoma da orfandade: a incapacidade de ver o meu próprio potencial. Vamos lá. Necessidade de aprovação, carência excessiva. Irmão, quando eu era garoto, tenho 26 anos, quando eu tinha lá meus 13, 12 anos, eu só andava de cabeça baixa assim. Tanto que uma vez uma prima minha chegou e falou: ué, você está com algum problema no pescoço? Porque eu não conseguia conversar com as pessoas olhando nos olhos delas. Eu não conseguia conversar com as pessoas olhando nos olhos. Eu me sentia um lixo. Eu pensava: se eu não tivesse nascido, a minha casa não passava por isso. Eu tentei cometer o suicídio 3 vezes na minha adolescência, porque eu me culpava de ter nascido. O meu problema nunca foi não acreditar em Deus. Eu não acreditava que Deus podia me usar. E isso é orfandade. Toda pessoa que é muito insegura, ela ainda não conhece o Deus Pai. Meus amados irmãos, nós precisamos ter um entendimento. Abre tua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 9. Quem está recebendo de Deus? Versículo 1. Aqui a Bíblia fala sobre Mefibosete. Quarto sintoma da orfandade. Terceiro, eu sou o que eu faço. Quarto, a incapacidade de ver o meu próprio potencial. 2 Samuel capítulo 9. Antes de nós lermos, deixa eu te explicar o contexto. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, um garoto que nasce predestinado. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Joga um beijinho para você. Oh, glória. Aí, um garoto que nasce predestinado. A palavra predestinação, ela vem do grego priorizo, que significa determinação antecipada. Um garoto que nasceu para ser rei. Permita-me só dar uma introdução para você entender o que eu quero falar aqui. Mas seu pai Jonatas, seu avô Saul são mortos na batalha. Eu fico imaginando o jovem Mefibosete todo dia esperando o vovô Saul chegar para contar as vitórias das guerras. Porque nós pegamos somente a parte ruim de Saul. Mas a Bíblia diz que Saul foi um grande homem. Os homens mais altos de Israel davam nos ombros de Saul. E eu fico imaginando o jovem Mefibosete esperando o vovô Saul. E de repente o vovô Saul chegando e dizendo: meu netinho, hoje nós acabamos, sei lá, com os midianitas. Meu netinho, hoje nós acabamos com os amalequitas. Até que um dia, vovô não voltou para casa. Saul é morto na batalha. Jonatas, seu pai, é morto na batalha. A babá do menino pega ele na pressa, tropeça, cai e ele fica aleijado, de rei a aleijado. Mefibosete, ele não merecia aquilo. Mefibosete representa uma geração que sofre pelo pecado dos pais. Mefibosete, ele não tinha culpa alguma. Quem está comigo? E aí a Bíblia diz que Mefibosete, ele vai para uma cidade chamada Lodebar. Diga comigo, Lodebar. A palavra Lodebar no hebraico, Lo significa lugar, Debar do silêncio. Porque a pior dor que existe é a dor calada.
Aquela dor que só você sabe que você tem, que só o teu travesseiro sabe que você tem. Mefibosete, ele vai para Lodebar. Sabe por que Mefibosete ele se isola? Porque ele não queria confronto. Esse é o poder da igreja. É ferro afiando ferro. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a tua oração. Elas não prevalecem contra a igreja. Existe vida, existe cura no meio do povo de Deus. Salmo 22, verso 25. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: a minha bênção virá de ti no meio da congregação. E agora, eu chego aqui no auge da vida de Mefibosete. Deixa eu já te dizer algo. Mefibosete, ele tinha algo que o impedia de romper. Mefibosete, ele tinha algo que o impedia de vencer e viver aquilo que Deus tinha para ele. Mas eu já vou te dar um spoiler: não eram as pernas. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba, só que ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar. O que significa Lodebar? Lugar do... Está lá, isolado, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Versículo 7. Não tenha medo, disse Davi. Eu quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Eu vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você sempre comerá aqui comigo na mesa do rei. Diga comigo: Deus não tem migalhas para aquele que é filho. Mas o que me assusta está no versículo 8. A Bíblia diz: Mefibosete se prostrou e disse: quem é teu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cachorro morto? O problema de Mefibosete nunca foi as suas pernas, era o que ele pensava de si. Davi viu um rei, Mefibosete viu um cachorro morto. De nada adianta o pai chegar para você nessa noite e dizer: nossa, você tem sangue de rei. E eu posso te contar um segredinho, Legacy? Você tem sangue de rei. 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. 2 Coríntios 5,20, a Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo. A palavra embaixador, ela vem do francês ambassadeur, que significa portador de ouro. Eu não sou pouca coisa não. Mas de nada adianta o rei chegar para você e falar: opa, tem sangue de rei. E sem nenhuma malícia, neto de rei, filho de rei. Você acha mesmo que Mefibosete tinha uma aparência feia? Não. No mínimo ele era igual o pastor Cristiano. A moral, cadê o pastor Cristiano? É glória. Meus amados irmãos, você acha mesmo que Mefibosete tinha uma aparência feia? Não, mas a mentalidade de cachorro morto faz você se ver como um lixo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você não conhece o Deus Pai, você sempre se sente um cachorro morto. Para a gente encerrar, quem está recebendo de Deus aqui? Você sabe qual que é o país com o maior PIB global do mundo? Os Estados Unidos. Mas você sabe qual que é o país que mais tem órfãos e depressivos? Os Estados Unidos. Porque é um país de muito trabalho e pouco relacionamento. A independência dos Estados Unidos já nasceu errada. Ela nasce dos filhos matando os pais. Os Estados Unidos, ela é conhecida como uma terra sem pai, só tem tio. Estados Unidos é a terra do tio Sam. Até nos desenhos nós temos o tio Patinhas, nós temos o tio Mickey, e o único pai que tem se chama Pateta. Nos desenhos, nos quadrinhos, o Capitão América é órfão, o Batman é órfão, o Homem-Aranha é órfão, o Hulk é órfão, o Tony Stark tem um pai que não dá bola para ele. Começa a perceber que todo super-herói é órfão, porque isso é um símbolo dos Estados Unidos. Nós não temos pai. Por isso que é um país que está fundado na depressão, porque a chave da segurança está numa paternidade bem resolvida. Coloca para mim 1 João capítulo 3, versículo 1. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz, 1 João, no capítulo 3, no versículo 1. A Bíblia diz: veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Coloca a mão no seu coração, vamos orar essa palavra. Diga comigo: eu preciso receber o amor do Pai. Diga comigo: porque eu sou filho.
Diga comigo: Deus não tem migalhas para aquele que é filho. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui?